Glória a Deus, o Senhor é soberano, o Senhor é fiel, a palavra está na minha boca e também está com o Senhor lá nos céus. O Senhor preparou essa mesa para mim diante dos meus adversários. O Senhor falou assim: Eu sou contigo, eu nunca te deixarei. Eu tenho muito povo nesta cidade, para você o Evangelho revelei. Então, meu amado irmão, Deus revelou o Evangelho. Quando aqui nós, com a nossa boca, confessamos que Deus, Ele é o Senhor. E Ele, com teu poder, né, da palavra que já estava nele, no coração dele, Ele enviou o Filho, Jesus Cristo, o Senhor. Então teve que nascer de mulher, de Maria, para poder andar lá no primeiro século com aqueles que lá estavam, para que depois ele completasse toda a obra e entregasse ao Pai o reino. E o Pai hoje trouxe o que? O reino de Deus. Não me busque aqui, não me busque ali, não me busque lá. Eu vou estar dentro de vós. Então, por ele já ter feito as igrejas aqui nessa terra, igrejas são vidas, onde é que ele mora, onde é que ele habita, onde é que ele é o cabeça, onde é que ele falou. Eu sou o teu pastor e nada te faltará. Salmo de 3:1. Quando você entende isso, você entrou aqui, no Sua Nova Terra, onde é que você acorda, você dorme, você trabalha e você tem dentro de você uma igreja, onde o Cristo habita e ele acorda com você. E você aqui foca, e você tem um proceder quando você ama, quando você perdoa, tem uma postura, você tem uma consciência que Deus existe e está em todo aquele que crê. Por isso ele é o poder. E o Evangelho é o poder. Segundo Timóteo 8:9, você leu e entendeu, e aqui você crê. Porque pela graça você está salvo, sem fazer nada, porque você não merecia, ele te deu. Então você tome posse, porque Deus está no teu coração. Por isso ele é o amor que está dentro de nós. Por isso o amor dele lança fora todo medo. 1 João 4:8. Então você não pode ter medo de nada, porque você já vive aqui com ele. Então aqui ele te alimenta com palavras sólidas, em espírito e é verdade. Porque ele veio para isso, para nos ensinar. Amém, glória a Deus. Obrigado, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. Então, meu amado, quando aqui eu leio, né? Eu vou lá debaixo da lei, que era a lei de Moisés, que estava em evidência, estava em vigor, até Jesus ir para a cruz e consumar tudo e disse: Pai, está consumado. Ele consumou toda a obra e trouxe para nós obras que ele preparou de antemão para que nós andássemos nela. 2:10 de Efésios, e pela graça ele nos salvasse. Porque ele fez isso que ele já veio. Ele não vai vir, né, buscar a igreja, ele já buscou a igreja, já está com ela aqui, na terra, uma terra que ele prometeu, onde a promessa chegou, a esperança chegou, está dentro de você, que tem esse amor para passar para o próximo. Então, quando você lê aqui em Hebreus 8, né, 12, né, pois para com as suas iniquidades, ele fez o quê? Usarei de misericórdia. Da cruz para cá ele fez isso, ele usou de misericórdia e te deu a salvação. E dos seus pecados, jamais me lembra, porque ele apagou os pecados. O pecado era uma transgressão da lei, como aqui eu sempre menciono, né? 1 João 3, 4, 5, 6, ele tirou ali a transgressão da lei, aboliu o pecado, o juízo para os judeus, o povo de Israel, e trouxe graça para nós, porque está escrito. Então eu não posso ler isso aqui e jogar no teu colo e fazer que você, e dizer para você que ele está voltando, que ele vai voltar. Você tem que se preparar. Lá não, eu já dizia no primeiro século, prepare-te, porque a vinda dele está próxima. Quando está próxima, está chegando. E lá chegou, e aqui já está dentro do teu coração. Para que você aprenda de Deus, não do homem. Então, aqui ele falou, não vou me lembrar mais. Você lê no Colossenses 2, 12 ou 15, ali ficou toda a dívida paga, porque ele pagou para nós, para nos trazer o que? O reino inabalável. Então, no 13 ele fala, quando ele diz nova, né? Nova é o quê? É a graça, é o evangelho. Torna antiquada a primeira, a lei de Moisés.
estava fraco, estava pobre, ele teve que vir, consumar toda a obra e trazer um reino inabalável, que é Romanos 5,17, já está dentro de nós. Ora, aquilo que se torna antiquado, velho, envelheceu, está prestes a desaparecer. E desapareceu. Mas por que não joga isso fora? Para pregar a graça, o evangelho da graça, que é verdadeiro, a palavra é fiel para conosco. Porque não entendeu isso aqui. Aqui, Hebreus é transição da lei para a graça. O que ele escreveu aqui em Hebreus, ele não escreveu lá em Efésios. Porque ali você vai entender dos 2 de Efésios que pela graça você está salvo, mediante a fé. Não vem de ninguém, é dom dele para você e para comigo. Então no 10, ele nos colocou aqui, nas obras que ele preparou para mim e para você. Mas se eu não matar essa carne aqui, se eu não entender a morte dela de cruz, certeza de humanos, eu continuo com ela aqui. Fazendo um sacrifício, dando todo o meu dinheiro para uma congregação, sem ter o entendimento, né? Então, eles pedem muitas coisas, porque você ainda está debaixo da lei, você não passou para a graça. Então, você não entendeu 15:7 de Mateus, antes da cruz. Esse povo honra-me com os lábios, mas o coração deles estão longe de mim, porque em vão me adoram. Por quê? Estão seguindo doutrinas que são preceitos de homens. Então, aquela doutrina que lá havia lá, que hoje eles fazem aqui a mesma coisa, não vem de Deus. Por que não vem de Deus? Quando eu chego para o irmão e falo assim, irmão, Jesus já veio. Eles não acreditam, por quê? Porque não está na graça, não está no Evangelho. O Espírito Santo ele veio para revelar o Evangelho àquele que crê. Não importa a religião dele. Ele creu, então assim tem que ser. Porque você vai entender João 16:7. Ele falara para Pedro lá antes da cruz, é melhor que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. E se eu for, eu vou livrar. E do pecado, por que do pecado? Não crê em mim. Ele não acreditava em Jesus. Da justiça, porque vou para o Pai e não me verei mais. Depois da cruz, você entendeu. Romanos 5:1. Justificado mediante a fé, nós temos paz para com Deus. Quem tem paz? Aquele que ele predestinou, aquele que ele elegeu, aquele que ele escolheu e separou, deixou aqui como mais que vencedor. Eu não posso buscar nada lá para me ser um vencedor. Eu já sou mais, porque eu entendi a graça do Evangelho. Então ele falou assim do juízo, porque o príncipe desse mundo já estava julgado lá. Na cruz ele julga e traz vida para você e para mim. E no 12:13 ele falou assim, vocês não vão suportar agora aquilo que eu vou falar depois da cruz. Ele falou no 13, quando o Espírito vier, convencerá aquele que vai vir a crer na minha palavra, que eu já voltei, eu já predestinei vocês, eu já tirei vocês das trevas e já coloquei na minha luz. Colossenses 1:13. Então ele fez isso e fez o quê? Selou você e eu com o Espírito da promessa, que é Efésios 1:13, e ortogou o Espírito Santo, Romanos 5. Então, cada igreja que Paulo pregava, ele pregava uma palavra diferente. Tu vê que 1 Coríntios 3:1, ele dava leite àquela igreja, era uma igreja carnal. Havia muita confusão. É como hoje. A confusão hoje é constante. É com política, é com congregações que estão assim, que estão assadas, mas aqui a congregação é você. Para sair fora disso e aqui entender que ele estabeleceu dentro de você o que é o reino de Deus, onde você tem paz, alegria de espírito, porque ele veio te ensinar. Romanos 14:17. Então, quando eu falo para os irmãos que Jesus já veio, não é possível, porque ele disse que não tardará. Esse não tardará, Paulo falou. Hebreus 10, 36 e 39. Aquele que vem virá e não tardará. Pedro falou, Jesus está às portas. Então, o juízo começaria lá pela casa de Deus, lá em Jerusalém, o templo de Formosa. Ele derrubou aquele templo e você já é o templo de Espírito Santo. Então não tem para onde correr. Mas só que, se você quiser viver de histórias, tu vai viver, né? Numa congregação ali, ou numa casa lá, que vai ter as orações, mas vai ter sempre aquela pedição e aquela coisa de estar debaixo da lei. Então, quando a lei termina, era fraca, era pobre, que eu li agora, né? Eu li agora Hebreus 8, 13 e 14, 12, 13 e 14, 12 e 13, que o quê? A lei estava velha, estava envelhecida e tinha que trazer um novo ser para dentro da igreja, que era o Cristo, aquele que ressuscitou, 7,4 de Romanos. Então conseguimos ser nova criatura da cruz para cá. Por isso Paulo ensinava, olha só, Romanos 7,4, outro ensino diferente. Temos que servir o outro, aquele que ressuscitou após a morte, para dar um fruto para Deus. Então você entendeu, Mateus,
11, 28 e 29, antes da cruz. Aí não é a transição da lei para a graça. Antes da cruz. Ele falou, vinde a mim você que está cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Tomai sobre o meu jugo e aprendei de mim. Por que aprender dele? Porque ele é manso, é misericordioso, ele tem um amor, ele tem um perdão, ele tem a paz no coração dele para dar para você. Enquanto que o homem lá fora, o pastor, o apóstolo, o padre, esses não têm o amor de Deus. Eles têm o amor do mundo, tanto o mundo secular como religioso. Então você vê que a fofoca, ele se me disse, é uma porção de coisa que você fica olhando assim, meu Deus, que igreja é essa? Mas aqui não, aqui você é igreja, onde ele te aperfeiçoou, que ele consumou toda hora para você viver uma vida aqui tranquila, onde ele tirou a raiva, tirou a ira, tirou a inveja, tirou o rancor do teu coração para te colocar um coração novo, quando você entendeu. 6 de Romanos. Lá ficou o nosso velho homem. Quando aqui eu falei para o irmão outro dia aqui, que o batismo das águas era de arrependimento de pecado, antes da cruz. Mas pós-cruz, 6,3, o velho homem ficou na cruz. Então o pastor não vai revelar isso, porque ele não entendeu, e se ele explicar, alguém vai entender e vai saber que ele está mentindo. Porque quando você lê Malaquias, capítulo 1, versículo 1, Malaquias, um livro da lei, um livro de sentença para Israel. Então aquela sentença viria para Israel e eles seriam sentenciados onde? Na cruz. Então eu pego essa sentença e boto no teu colo. E aqui eu te deixo você o quê? Condenado, em alta condenação. Porque a lei, ela condena. A lei, se cita era, a lei tem sacrifício. Mas só que ele falou, 10 de Hebreus 14, eu fui o último sacrifício. Por quê? Ele nos aperfeiçoou para sempre. Então, ele nos aperfeiçoando, o que ele fez? Efésios 5, 6, 7. Fez uma igreja aqui gloriosa, formosa, sem ruga, sem mancha, sem defeito no espírito. Então, quando eu leio as palavras de Deus aqui, que as igrejas aí não falam os versículos que eu falo aqui, eu falo vários versículos e levo você ao entendimento. Então, quando eu falei para o irmão outro dia desse aí, ele querendo discutir comigo, irado, papapá, daqui a pouco você vai falar que Jesus já veio. Ele já veio no primeiro século. Não tem a segunda vinda, não tem a terceira. Né? Ele já veio e acabou. A Bíblia está aqui toda escrita, já escolheu os 12 apóstolos, já escolheu o Paulo, né, como enviado dele para o gentio, já está tudo explicado aqui. Não tem mais o que explicar. Então, se ele falou assim, eu vou derramar o Espírito sobre toda a carne, 2:1 de Atos, ele derramou. Não tem que buscar o Espírito Santo, que não está por aí voando, está dentro de você já. Já nasceu com ele. Agora, a palavra é que vai te esclarecer onde ele está, no teu coração, para que você possa discernir a palavra. No primeiro século aconteceu. O juízo começaria por onde? Pela casa de Deus. Por João ser o último da lei, o que ele fez? 14:1 de João. Olha só. Não turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Só que o filho estava no pai, o pai estava no filho. 14:9 de João. Filipe, está tanto tempo comigo que você não conhece o pai? O pai estava em Jesus de Nazaré. Só que ele estava como filho, até entregar o reino ao pai. 2. Na casa do meu pai, olha só, muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar lugar. Ele preparou o lugar e voltou para o pai. E o pai está no nosso coração. Por isso ele é o nosso pastor e nada nos faltará. 3. E quando eu for vos preparar lugar, até ele preparou o lugar. Efésios 5, 6, 7. Apocalipse 21, 5. Ele enxugou as lágrimas daqueles que lá estavam, para que você entendesse que as lágrimas já foram enxugadas. Isaías 53, 4, 5, 6 levou as nossas dores, levou as enfermidades daquele povo no primeiro século. Então, que já nasceu aqui abençoado pelo Pai e não sabe disso. Quando eu vou preparar lugar, voltarei. Ele falou o quê? Eu sou a ressurreição e a vida. João 25, ele voltou lá. Olha, o próprio livro de João revela para aqueles que querem entender. Para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Onde eu estou aqui? Ele está dando no meu coração. E você está buscando o Espírito Santo para que ele entre na tua vida e mude você. Não, o batismo da cruz é a grande mudança. Ele falou, lá ficou o nosso velho homem, com o corpo velho, né? Que eu vim a esse mundo aqui para que trocasse esse corpo e voltasse agora a ter esse entendimento. 4. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Tá vendo? Hoje o caminho já está pronto no meu coração. Por isso que 13:9 de Hebreus está lá.
doutrinas várias, estranha, porque não conhece, porque vai ler Mateus 15:7, esse povo honra com os lábios e o coração os tem, porque não está em Deus. Está em outros deuses, está no tangível, naquilo que ele vê, naquilo que ele pega com as mãos, o cajado de Moisés, uma cruz lá, uma coisa lá que o pastor ungiu e deu para ele, uma água ungida, alguma coisa que ele ungiu, mas ungido aqui diz a palavra que é você e eu, aquele que crê. 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Tomé era o incrédulo, João 20:26, lá Pedro falou, ó, Tomé está aí. Ele entrou num quartinho e quem estava... Jesus está aí, não Tomé, Jesus está aí, Tomé. Então entrou Tomé num quartinho e lá falou com Jesus. E Jesus chamou ele de incrédulo, como hoje aqui. Jesus vai voltar, irmão. Espera, prepara-te. Já voltou no primeiro século, tá? Esse prepara-te aí está lá em João, em Pedro, por quê? Ele não entendia a graça. 2,18 de 1 João está lá. Já andava lá. Os falsos profetas, a besta, já andava lá. Aqueles que os anticristos já estavam lá antes da cruz com eles. Depois da cruz continuam aqui, porque não acredita na vinda de Deus para o nosso coração. Disse Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? 20 e 26 de João está lá. Tomé era um incrédulo. E 29, o que diz lá? Nós somos um bem-aventurado. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Você entrou aqui no Cristo, ele rasgou o véu. 2 Coríntios 3, 14 e 17, e você tem acesso a Deus. Para não depender de um homem que vai te enganar, que vai te levar para falsas doutrinas e ouvir falsos mestres. Aqui você tem que ouvir Isaías, né? Se você quiser e se você me ouvir, você come melhor dessa terra no teu coração, porque ela cresce a 30, a 60, a 100 por 1, como diz Marcos 4,20. Então, você entendendo isso aqui, olha só, 14, 18, né? De João. Jesus promete outro Consolador que viria lá. Pós-cruz, ele viria e fez o quê? Fez os milagres todos diante da cruz e depois continuou fazendo milagre. Por quê? Ele não parou com os milagres dele, continua aqui. Você entende a volta dele? Então, para você é um milagre. Só você respirar, você acordar e aqui focar, você tem Cristo para te lembrar. Aquilo que você faz hoje aqui. Adorar Jesus Cristo, o Deus em espírito e em verdade. Não na caducidade da letra, porque a letra ela mata, mas o espírito vivifica. 4,18 de João. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, né? Lá ele foi para a cruz, e o mundo não vai me verá mais. Vós, porém, me vereis pós-cruz, porque eu vivo, vós também vereis. Então, depois da cruz, nós vemos aqui o Cristo. Aquele que citou e deu vida à igreja. Então, tudo consumado, nenhuma obra a fazer, a não ser você cobrir o nu e dar pão ao faminto e fazer a sua oração para todo aquele que está ao seu redor, que necessita de uma oração, uma palavra, que a palavra levanta, porque ela é viva e ela é eficaz. 14:28. Ouviste que eu vos disse? Vou e volto para junto de vós. Está vendo? Está dentro de vós. Lucas 7,20. Não busque aqui, nem ali, não. Eu vou estar dentro de vocês, para que você me honra com seus lábios, porque eu quero que você sacrifique sim, mas com louvor e adoração a mim, que eu sou o Pai de misericórdia, o Pai de amor e de perdão de todo o seu coração. Se me amasse, alegrar-vos-ei, e que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Então ele foi para o Pai e o Pai veio para nós. E aí você vai entender, né? Porque não é possível que a pessoa não entenda isso. Mateus 24, 34 e 35. 24:1, ele destruiu o templo de Formosa. Aquele templo lá caiu em um dia e ele fez o templo aqui que é você, que é eu. E 34, 35, ele falou, não passará esta geração sem que tudo isso aconteça primeiro século. 35, está lá. Passará o céu e a terra, mas a palavra ela vai ficar aqui, gravada no meu coração. Então ele falou, 8:1 de Hebreus, eu vou gravar nos seus corações as minhas leis, dos seus pecados eu não vou me lembrar mais. E eu vou usar de misericórdia, eu vou ensinar a cada um, do menor até o maior, que eu vou entender que a lei ela é fraca e ela é pobre, ela vai sair do meio, para que você vai entender a minha palavra, Ageu 2:9. A glória da segunda casa será, olha o verbo, será
Depois da cruz já é. Então você lê Hebreus 10, Hebreus capítulo 10, 9, 10 e 11 está ali. Remover a lei, estabelecer a graça. Não é remover a cachaça, não é o cigarro, não é o roubo, nada disso, porque isso aí é uma obra da carne. Isso aí está dentro dessa carne aqui. Mas quando você entende a graça de Deus, o Evangelho, você sabe que isso aí é uma obra da carne, então isso aí não é fruto do Espírito. O fruto do Espírito é quando você ama e perdoa e tem compaixão do próximo, misericórdia. Você não cobra o dízimo, você não cobra carnê, você não cobra sacrifício. Você passa para esses que necessitam do amor do perdão e eles, de coração aberto, eles vão ali ajudar a congregação de amor e com o perdão no coração dele, com gratidão, porque é assim que se faz. Agora, induzir o povo ao erro, isso aí muitos estão fazendo, porque não entenderam a graça, não receberam no coração o amor de Deus e o perdão. Então tem que se converter a Cristo e entrar aqui na graça de Deus no Evangelho, onde aqui tudo já foi feito. Hoje temos que amar, perdoar, ter misericórdia e aqui falar do Evangelho da graça, da verdade, do amor no coração, com esse amor e esse perdão. Eu, toda vez que ouço Deus falar, no meu coração Ele está a falar palavras lindas de amor, que no meu coração Ele gravou. Então, está gravado aqui. Ele não falou que gravaria? Hebreus 8, do 1 em diante, o 17 ali, 16, 15, 14, 11, está ali. Você vai entender que ele gravou nos teus corações. E falou assim, dos teus pecados não vou me lembrar mais. Mas o pastor que é um pecador, que diz que é um pecador, ele confessa com a boca dele que ele é um pecador, ele começa a dizer que a igreja está em pecado. Por que está em pecado? Porque você está debaixo da lei. Você não está dando aquilo que o pastor quer. Então ele condena você, mas a graça não. A graça te absolveu e te deixou aqui você aonde? No reino de Deus. Oh, meu Deus, obrigado, Senhor, por essa palavra. Espero que o irmão entenda e dê um like e receba no coração que a cura, a libertação, a verdade, o amor e o perdão está aqui dentro de cada coração. Nessa manhã, que está livre de homens maus perversos, porque você entendeu a graça, a revelação no teu coração. Então, toda a tua casa está salva pela palavra da graça, onde aqui Deus ministra aqui dentro desse corpo e dentro do seu corpo, porque você tem uma carne aqui que cobre o espírito, mas só que o amor de Deus, ele cobre toda a multidão de pecado que era antes da cruz, depois da cruz, você comete uma obra da carne, você se autocondena e fica aí remoendo aquilo que você fez de errado. Mas acontece que Deus limpou o teu coração e trouxe graça, verdade para você, o amor e o perdão. Oh, meu Deus, obrigado, meu Pai, que essa pessoa que me ouve, Pai, e ouve a tua palavra, receba, que já está consagrada, já está plantada na rocha, que é a tua palavra. Amém. Glória a Deus. Obrigado, meu Pai. Obrigado.